Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Você é Mais, do Hoje News. Aqui você fica por dentro de tudo relacionado a vinho e degustação. No episódio de hoje, o Você é Mais vai para terras portuguesas. Vamos descobrir juntos um pouco sobre a moda, a gastronomia e os vinhos portugueses da atualidade. Gente, a moda é algo que sempre gostei de acompanhar. Somos muito influenciados por alguns países, como a França, a Itália e os Estados Unidos, sobre como devemos nos vestir. Mas, em Portugal, um lugar pouco conhecido no mundo da moda, como as mulheres se vestem? A jornalista Vitória Coimbra trouxe um pouco sobre a moda portuguesa para o nosso programa. E, gente, tá imperdível. Vamos acompanhar? Conhecemos as tendências de moda de todos os países que são pioneiros, como Brasil, França, Estados Unidos e Itália. Quando pensa-se na moda de Portugal, muito se remete às tradicionais roupas e trajes portugueses, não é mesmo? Mas ao contrário desse achismo, os portugueses se vestem de forma elegante e simples, seguindo as tendências de muitos países europeus. É claro que, assim como aqui no Brasil, vamos encontrar diferentes estilos nas ruas, mas a maioria se veste de forma confortável e casual. Vale lembrar que é importante analisar aí cada estação do ano, como por exemplo no inverno. Como é bem mais rigoroso em relação a países tropicais, como por exemplo aqui no Brasil, é importante adicionarmos blusas de gola alta, que é uma das minhas peças favoritas do guarda-roupa, casacos, segunda pele e até mesmo uma boina para dar ainda mais destaque para o look. É muito legal ver que cada país consegue transformar-se e criar a sua própria tendência de moda. Eu, particularmente, amo o estilo das portuguesas, pois elas conseguem aí ter uma pegada tropical que me lembra o Brasil, mas tem uma característica única que me faz lembrar também da Europa. É isso aí, Edna. Volto com você no próximo programa para mais dicas de moda. Olha que bacana, né? Realmente, Vitória, a forma como nos vestimos é uma maneira de expressar aquilo que somos. Então, nós agradecemos você por essa atualização sobre o mundo da moda. Nos inspirando nos prazeres de Portugal, o Hoje News traz para essa edição um pouco sobre a culinária da Península Ibérica. Célebre no mundo inteiro por seus sabores e aromas, a cozinha portuguesa brilha também aqui no Brasil. O chefe e sommelier português Hugo Alexandre compartilhou conosco uma receita de dar água na boca. Vamos conferir? O meu nome é Hugo Alexandre, eu sou sommelier, cozinheiro profissional e sou empresário. Tenho um bar de vinhos, primeiro bar de vinhos em Goiânia, e sou português, dá para ver pelo sotaque, não é? E hoje eu venho-vos apresentar um prato lá da minha terra, o bife à café. É um prato incrível, fácil para vocês poderem fazer na vossa casa. Espero que vocês gostem, beleza? Bom, então pessoal, começamos por temperar a carne com sal e pimenta do reino. É sempre importante a gente temperar a carne com esses dois itens posteriormente à fritura dela. E agora, em seguida,
vamos laminar uns alhos. Que aí é um dos produtos que nós usamos mais na culinária portuguesa, é o alho. É um produto incrível, saboroso, aromático, que vai deixar a nossa carne espetacular junto com o molho a café. Bora nisso? Agora vamos fazer as frituras, tá bom? Bom, então deixamos agora a frigideira esquentar bem, com azeite virgem, de preferência português, claro, e jogamos os nossos alhos laminados para depois os alhos não deixar queimar, senão tem um gosto amargo. Então a gente agora vai deixar esquentar um pouquinho e vamos colocar o nosso bife, não é? Nós escolhemos uma carne Angus, um bife bovino, uma carne Angus espetacular, com bastante gordura entremeada. Bom, os nossos alhos já estão num ponto certo. O certo é colocar eles de alho, o alho na lateral da frigideira, porque os alhos debaixo da carne normalmente queimam, então vão dar aquele gosto amargo à carne e ao nosso azeite. Agora deixamos ela selar bem de um lado, selamos do outro e após esse selamento vamos retirar e vamos fazer o nosso molho a café. Entretanto, a gente adiciona uma folha de louro e um raminho de tomilho para dar um aroma à carne e selada de um lado. Damos aqui uma volta a 360. Beleza? A gente vai deixar o nosso steak ao ponto menos, quase mal passada, e vamos depois repousar a carne para ela guardar a suculência, porque a gente quando tira a carne e deixa repousar um pouco, os músculos meio que descontraem e consegue segurar a suculência da carne, para depois nós finalizarmos ela de novo no molho, tá? Bom, agora nós retiramos a nossa carne e vamos deixar ela repousar aqui um pouquinho, tá? E nós vamos para o próximo passo, que é fazer o nosso molho. Agora nós reaproveitamos a mesma frigideira, porque ela deixou todo aquele selar da carne agarrada à frigideira, e nós vamos aproveitar isso. Vamos jogar mais uns alhos laminados. E agora vamos fazer o nosso molho, famoso molho do bife a café. Joga o nosso cafezinho. Creme de leite. Bem inusitado, mas na minha terra é um show. Aí a gente deixa enlumbrando, tá? Ficou bonito, hein? Parece quase um cappuccino. Eu gosto de temperar sempre com um pouquinho de pimenta do reino, um pouquinho de páprica picante. Já está ganhando uma consistência. Aí a gente vai pegar o nosso bife que foi selado e vamos deixar uns 2 minutinhos enlumbrando. Tá ficando bonito, hein, gente? Aí a gente tem que estar sempre enlumbrando, porque senão o creme de leite ele começa a criar umas grainhas, não é? E depois fica desagradável. Então é um prato que tem que ter paciência na finalização dele. Na realidade, agora essa é a parte em que a carne solta um pouco do suco para o molho, para ele ficar mais gostoso, e o molho ele entra um pouquinho na carne, mas a gente vai retirar a carne de novo para finalizar o
o nosso bife a café. Então, está quase. Ótimo. Agora vamos retirar a carne de novo. Agora adicionamos umas 2 colherzinhas de manteiga, que aí é onde a gente vai dar o toque final ao nosso molho a café. Aí a gente prova ele para ver se precisa de algum toque de sal, pimenta. Precisa de um pouquinho de sal. E vamos colocar um pouquinho de mostarda. Aqui. Pronto. Olha lá a textura desse molho. Fica legal, não é? Pronto. Terminamos aqui o nosso molho. Bom, então esse daqui é o nosso bife a café, fácil de fazer, muito gostoso. Eu preferi cortar ele em tiras, não é? Porque é um pedaço com mais de 300 gramas de carne, então fica legal até para compartilhar. E ele vai muito bem com umas batatinhas fritas ou assadas, então é perfeito para vocês ou fazerem um petisco, não é? Se vocês quiserem fazer em prato, não é? Empratado individualmente, eu recomendo a vocês fazerem com um bifezinho de umas 200 gramas, um coxão mole aqui no Brasil, não é? E para acompanhar, claro, um belo de um vinho tinto, não é? Hoje eu trouxe o Terras de Cartacho 2018, um vinho feito com 7 uvas, todas portuguesas, excepto 2 que são a Cabernet Sauvignon e a Syrah. É um vinho bem potente, bem agradável e vai harmonizar com certeza muito bem com o nosso bife a café. Saúde a todos e um bom final de ano de 2021 e que o ano 2022 seja repleto de bons vinhos, bons pratos e muita saúde para todos. A nossa! Nossa, que legal, é de dar água na boca mesmo. Eu fiquei até com vontade de abrir um bom vinho e saborear esta receita. Agora, o Você é Mais viaja para terras portuguesas para conhecermos o melhor da produção de uma das melhores terras produtoras de vinho do mundo. Eu conversei com João Ribeiro, um dos herdeiros da Quinta do Valado, vinhedo centenário na região do Douro. As vinhas da Quinta do Valado seguem produzindo vinhos há séculos. Fundada em 1716 pela família de Dona Antônia Adelaide Ferreira, a Quinta do Valado é uma das mais antigas da região do Vale do Douro, em Portugal, com vinhas que vêm desde o início do século passado. Os vinhedos de Valado ostentam hoje mais de uma dezena de rótulos altamente bem avaliados pela crítica. Misturando tradição com modernidade, essa família de produtores, descendentes de Dona Adelaide, mostra que a região de Douro, em Portugal, concorre hoje com uma das melhores regiões produtoras de vinho no mundo. Recebemos hoje João Roquete Ribeiro, um dos diretores e herdeiros da Quinta do Valado. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado. Estou aqui a falar com vocês. Que bacana. Para começarmos a nossa conversa, conta pra gente como os séculos de história da Quinta do Valado
se mostram na atualidade em seus produtos? Bom, na realidade, a nossa história, como uma das quintas mais antigas do Vale do Douro, divide-se em duas épocas muito distintas. Nos primeiros 250 anos da história da vinícola, até há cerca de 35 anos atrás, a Quinta do Valado era propriedade da família Ferreira, da minha família, que tinha, até então, a Casa de Vinhos do Porto Ferreira. Então a vinícola produzia apenas vinhos do Porto, que depois eram enviados pelo Rio Douro até à cidade do Porto, onde eram envelhecidos e posteriormente engarrafados com as marcas da família, com as marcas da Casa Ferreira. Portanto, até há 30 anos atrás, a vinícola produzia os sucos, os vinhos, para a casa-mãe, por assim dizer. A família vendeu a Casa Ferreira em 86, 87 e a vinícola permaneceu no meu ramo da família, do meu pai, aliás, da minha avó e dos seus irmãos, e iniciámos um projeto marca própria, onde hoje produzimos os vinhos, engarrafamos os vinhos e vendemos os vinhos tudo dentro da vinícola. Nesta altura também, nós decidimos que nós só produzíamos vinhos do Porto até então, decidimos que as variedades tradicionais usadas para vinho do Porto tinham um enorme potencial para fazer vinhos tranquilos ou vinhos secos. Então, hoje no nosso portfólio nós temos um pouco das duas partes da história. Seguimos produzindo vinhos do Porto, obviamente, vinhos do Porto, particularmente vinhos do Porto velhos, mas hoje temos uma gama também muito completa de vinhos secos, brancos, rosados e tintos. Portanto, acaba por o portfólio representar as duas partes da nossa história. João, a Quinta do Valado faz parte de um grupo de produtores da região do Douro, o Douro Boys. Gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre como surgiu esse grupo. Correto. Orgulhosamente um dos membros dos Douro Boys. Os Douro Boys são uma associação de 5 produtores da região do Douro: a Quinta do Valado, a Quinta do Crasto, a Quinta do Valmião, a Vanzellas & Co e a Niport. E são 5 produtores que todos eles iniciaram há cerca de 25 anos um caminho na produção de vinhos tranquilos, e temos uma grande amizade e em alguns casos laços familiares também entre estes 5 produtores, que partilharam o desafio há 25 anos de sair de Portugal e promover os vinhos portugueses, os vinhos do Douro, os vinhos tranquilos pelo mundo. E rapidamente nos apercebemos que cada um de nós sozinho era apenas um pequeníssimo grão de areia, e que fazia todo sentido juntarmos os contactos e o networking e o esforço das 5 quintas para promover a região em conjunto. É um caso bastante singular, porque são 5 empresas que competem entre si nos mercados. Nós no fim do dia somos todos competidores, mas descobrimos e acreditamos que ao promover a nossa região, as nossas quintas e os nossos vinhos em conjunto, todos nós ganhamos como um todo. E a prova, felizmente, é que a imprensa e os sommeliers do mundo concordam, e as pontuações atribuídas aos vinhos dos Douro Boys nos últimos 20 anos estão muito acima da média da região e do país, o que significa que, como um todo, atingimos um resultado muito superior ao que conseguiríamos singularmente. João, qual é o maior desafio em produzir vinhos no Vale do Douro? Bom, a região do Douro é a região mais antiga demarcada no mundo. Foi a primeira demarcação, em 1756. Isto nos dá algumas vantagens, como o controle de qualidade, a confiança que isso passa aos nossos consumidores. No entanto, a região do Douro é uma das regiões mais saturadas de produtores,
por ter sido demarcada há tanto tempo. Então nós hoje, o grande desafio para o nosso crescimento é a matéria-prima. Nós gostaríamos muito de ter o dobro, o triplo das uvas que temos, mas infelizmente essa não é a realidade. Os nossos vizinhos, os nossos competidores também gostariam todos de ter mais uvas. Então, sendo que o Douro não é uma região onde nós podemos crescer produzindo grandes volumes, temos que crescer produzindo melhores vinhos e aumentando os valores desses vinhos. Então o nosso foco é exatamente esse, é melhorar a produção ano após ano, encontrar cada vez mais a melhor forma de extrair os vinhos das vinhas que temos e crescer pelo lado qualitativo e não quantitativo. As uvas que vocês normalmente usam para a elaboração dos vinhos de Valado? Bom, uma das regras da demarcação da região do Douro é que nós só podemos utilizar as variedades que estão identificadas como sendo autóctones, como sendo indígenas da nossa região. Não é um problema, porque nós temos mais de 100 variedades que podemos escolher, mas nos últimos anos temos vindo, sem dúvida, a focar numa mão cheia de uvas brancas e uvas tintas. No caso dos tintos, o Touriga Nacional, a Touriga Franca, Tinta Roriz e o Sousão, serão 4 das principais, e nos brancos, Arinto, Rabigato ou Viozinho são variedades que se usam muito. Todas elas estão neste mapa de variedades que nós podemos usar e a cada ano vamos descobrindo mais sobre elas. Portanto, isto para dizer que se calhar daqui a 10 ou 15 anos vamos ter descoberto uvas na nossa região que nós não conhecíamos ou não usávamos da forma certa e exponenciar a produção, a qualidade na produção dessas variedades. João, e como que é feita a escolha dos vinhos que serão produzidos a cada temporada? Qual a poesia que vocês usam para que o vinho Valado seja um vinho bom? Aliás, tem alguns vinhos extraordinários. Eu diria que essa é a pergunta do $1 milhão. Não tem uma resposta correta. A produção de vinhos para nós é um equilíbrio entre o conhecimento antigo, que foi passado através de muitas gerações que nós felizmente temos acesso, e o conhecimento moderno da equipa de enologia, que conhece as vinhas muito bem. É cada vez mais um desafio prever e seguir o clima, pelas alterações climáticas que nós cada vez mais presenciamos, e um misto entre o conhecimento do passado, o conhecimento do presente, alguma intuição e conhecer muito bem as vinhas e tentar produzir o melhor possível, o melhor suco possível de cada parcela, de cada variedade. João, para finalizarmos essa entrevista super bacana, eu vi que você aí atrás de você tem uma adega. Eu queria que você mostrasse alguns produtos de vocês. Bom, é verdade, eu estou na minha casa, estou sentado à frente de alguns vinhos. Se eu tiver que escolher alguns, eu vou falar em 2 vinhos que eu acho que eu tenho aqui. Aliás, eu não acho, eu sei porque eu vim do Douro hoje e trouxe, porque talvez os consuma hoje. Eu vou falar de 2 vinhos muito especiais para nós, no seguimento até da sua pergunta, que é o Valado Vinha da Coroa e o Valado Vinha da Granja. Isso são 2 produções que nós fazemos um pouco mais recentemente, e são 2 vinhas únicas que nós temos no ponto mais alto da Quinta do Valado. A vinha da Granja é plantada em 1958 e a vinha da Coroa é plantada em 1958 e a da Granja em 1929. São 2 vinhas onde o trabalho do enólogo é limitado. São vinhas muito antigas, com mais de 40 variedades plantadas, todas misturadas. O blending todo acontece no próprio vinhedo. O trabalho de enologia é essencialmente escolher
o dia certo para colher, para apanhar estas uvas, em que tipo de barrica ele vai estagiar e quanto tempo, mas a essência é escolhida pela natureza e são vinhos que significam muito para mim, porque por ter a sorte de ter crescido no Douro e a beber e no meio destes vinhos de vinhas muito antigas e muito especiais. Que legal, gente. Olha, muito obrigada, João, por esta conversa muito legal, incrível, e por mostrar um pouco da história dos vinhos portugueses. Obrigada mesmo. Pois é, foi todo meu e espero que deixo aqui também o convite, espero que vos possa conhecer no Brasil, mas se estiverem em Portugal, nós temos um projeto de enoturismo muito bonito, com hotéis no meio destes vinhedos, onde podem vir e ficar a conhecer tudo sobre a vinícola, o processo de fazer vinhos, obviamente provar os vinhos e ficar a dormir no meio desta região fantástica. Olha, com certeza eu vou sim, João. Olha, é sempre bom lembrar que para beber um vinho não precisa de motivo, é só uma taça. Que entrevista bacana, interessante. É sempre muito prazeroso conhecer mais a fundo a produção desse elixir que carrega tamanha qualidade. Se você gostou de conhecer um pouco sobre a vinícola portuguesa Quinta do Valado, fique atento para o episódio da semana que vem. Nós preparamos uma edição super especial, onde conversamos com diversos produtores de Portugal para um evento internacional de degustação no Brasil. Vamos acompanhar algumas cenas prévias desse evento? E para encerrar o programa, como dizia Paolo Mantegazza, no banquete da vida, a amizade é o pão. E o amor, é claro, gente, é o vinho. É sempre um grande prazer passar esse tempo com vocês. Obrigada pela atenção e até a semana que vem com mais novidades no Você é Mais.